dados. Como coloquei na chamada aí o assunto que nós vamos abordar hoje com vocês, na sequência aqui da parte de redes, vamos dar uma olhada na questão de VPNs, o que é uma VPN, qual a aplicação disso, e antes de falarmos de VPN, vamos retornar ao que nós falamos na semana passada, né, que foi o que? A parte de configurações aqui da rede Wi-Fi. Nós já tínhamos, há 2 semanas atrás, feito até um teste, né, tirei da minha conexão cabeada, coloquei na conexão Wi-Fi, inclusive fiquei sem sinal, ou seja, foi aquela história que o estudo de caso e o caso de uso me deixou fora de foco, né? Mas, enfim, a gente está vindo aí numa sequência, numa linha, né, de abordagem, que o próximo tópico que eu gostaria de abordar com vocês seria essa questão aqui das VPNs. Nós temos outros tópicos aqui no painel de controle, mas a questão da segurança, ela é importante. Nós fizemos alguns comentários aqui a respeito de redes de compartilhamento ponto a ponto, né, que expõem algumas vulnerabilidades. E aí, já que a gente falou do veneno, vamos falar então do antídoto, uma coisa que pode ajudar no item de segurança, de controle, de um pouquinho mais de, digamos assim, precaução, né? Porque ambiente 100% seguro, se você quer estar 100% seguro, desconecte-se. Tira o cabo da rede, desliga o Wi-Fi, está aí, você está 100% seguro. Aliás, 100% seguro hoje, a expressão 100% seguro, ela também não é 100% verdadeira. Está online, como eu costumo usar nas minhas aulas de segurança e informação, você está on fire. E esse é um slogan que a galera da segurança da informação aí fora usa, né? Online, on fire, full time. Porque se você está conectado, você está sujeito a uma ameaça que pode explorar uma vulnerabilidade sua, ou do teu sistema de informação, do teu sistema de comunicação, e o que hoje é mais assustador, né, que são sistemas de automação. Porque como está tudo conectado e as tecnologias convergem para o mesmo ponto, teu sistema de informação ele vai se comunicar com o sistema de automação, e aí é aquela velha história das nossas apostas, né? Quando você guarda todos os ovos na mesma cesta, perdeu um, perdeu tudo. O lance da convergência te dá isso, né? Te dá muita possibilidade, muitas vantagens, digamos assim, muitas inovações, mas isso também demanda alguns cuidados, porque quando a gente tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de ameaça que explora uma vulnerabilidade e consegue adentrar por uma portinha, ela tem acesso a tudo, tá ok? Então, vamos falar de VPN hoje, lógico, sem enveredar demais para a questão de segurança, porque é um assunto que nós teremos aí um pouco mais de tempo para falar no segundo ano, né, que nós temos aí a disciplina de redes, que tem uma parte de abordagem aí desse contexto da segurança da informação ou da segurança em sistemas de informação, que hoje é algo inevitável, né? Não tem como você estar conectado, não tem como você estar fazendo uso de tantos benefícios que a tecnologia nos proporciona, sem estarmos atentos à responsabilidade que isso demanda da nossa parte. E como estamos aqui trabalhando conhecimento técnico, então a gente precisa também abordar essa questão, né? Porque estamos diante de uma realidade que só progride, que só aumenta, e quanto maior a nossa, não vou dizer dependência, né? Mas quanto mais nós utilizamos a tecnologia, mais cuidado e critério nós precisamos ter sobre isso. Tudo bem? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho aqui. Compartilho a tela principal, que fica um pouco mais prático para mim aqui. Vamos lá. Painel de controle, configurações de redes. Deixa eu voltar aqui só o itemzinho. Beleza. Isso aqui é a parte inicial, né, gente? A janela inicial das configurações de redes. Como nós já comentamos, é a terceira semana que estamos adentrando neste setor aqui no painel de controle, tá?
Nós temos aqui na lateral esquerda aqui da janela o status da rede, que é o que está aparecendo aqui. Eu já tinha alternado aqui a minha propriedade de configuração de pública para privada, né, para rede doméstica. E como eu formatei minha máquina, ele está, eu acabei de sair da sala e vir para o quarto, ele se conectou novamente ao meu, o que chama, ao repetidor aqui de sinal, e ele entrou na rede pública. Então, vou aproveitar o ensejo, como nós já falamos sobre isso semana passada, vou alterar as minhas configurações, porque rede pública, acho que o nome por si só já deixa implícito o que significa estar numa rede pública, correto? Que é uma maneira como o Windows rotula uma rede onde você consegue ser visto e ver todo mundo. Eu posso até deixar dessa forma, que eu até tenho um aparato de segurança aqui dos mais interessantes que depois, sem que o tempo, se o tempo nos permitir, eu apresento para vocês, né? Então eu vou alterar as propriedades da conexão, já fizemos isso semana passada, e estou fazendo de novo, ó. Cliquei aqui na parte de configurações, e aqui eu tenho na minha rede Wi-Fi, tá? O que é a Vitória extensão, que eu estou lembrando novamente. Vitória é a minha rede sem fio, e a extensão é onde eu uso aqui um repetidor no quarto, que amplia, né? Ele pega o sinal do roteador lá da sala, que é um roteadorzinho da Vivo, né? Com alcance, digamos assim, limitado, ele até chega aqui no quarto. Porém, ele já chega com uma potência um pouco menor. E eu quero ter uma conexão, digamos assim, com um pouco mais de desempenho, né? Embora prefira, como nós já conversamos aqui, tanto eu quanto o professor Marcelo, eu opte sempre, por preferência, quando é possível, uma rede cabeada, onde eu conecto o cabo à minha conexão aqui na minha plaquinha de rede, e aí eu tenho, com certeza, uma estabilidade maior, porque o sinal sem fio, ele naturalmente oscila mais, correto? Não é que ele seja ruim, mas ele sofre, sim, oscilações, e a rede cabeada é mais estável, tá ok? Então aqui, ó, eu vou alterar o perfil da rede, vou mudar para particular. Lembrando novamente que eu estou usando o Windows 10. Nesse momento, como eu formatei a máquina, ele está bonitinho, está aqui usando o Windows 10 licenciado, né, pela plataforma aqui nossa, pela nossa parceria da Microsoft com o Centro Paula Souza, está tudo dentro dos conformes. Eu acreditei que atualizando o meu Windows, baixando todos os drivers corretos aqui do notebook que foi emprestado por um amigo, eu passasse a ter acesso a alguns recursos do Teams que não estavam disponíveis para mim, como, por exemplo, colocar um plano de fundo, que eu já tive isso neste computador aqui, e não está mais disponível para mim. Simplesmente, como eu disse, eu acho que eu estou devendo alguma coisa para a Microsoft Store, alguma coisa do tipo. Eles não me deixam mais ter acesso a alguns recursos do Teams, mas tudo bem. Eu aceito, deixa quieto. Mudei aqui para particular, voltei novamente para o nosso ambiente anterior. Tá? Então, agora eu estou usando uma rede particular aqui, tá? Levando em conta que eu estou também aqui, no caso, conectado a uma ferramenta de segurança chamada Bitdefender, que eu não estou aqui fazendo propaganda dela, mas já que estamos falando de VPN, eu vou acabar em algum momento chegando lá também, tá? Que ele protege também, além de proteger o meu sistema de conexão aqui pelas configurações do dispositivo, ele também protege a minha rede, tá ok? Mas depois falaremos sobre isso. Então, aqui na sequência, ó, status Wi-Fi, Ethernet, que não está conectado nesse momento. Obviamente, eu saí do cabo, vim para a rede Wi-Fi, então não tenho conexão, tudo bem? Conexão de escada, já comentamos algo a esse respeito aqui, não precisamos voltar nessa questão. E vamos ao ponto de questão aqui, o ponto da nossa atenção hoje, que são as redes virtuais privadas, aqui, as chamadas VPNs, Virtual Private Network. O que significa isso? Para que serve isso? Eu coloquei 2 links do Canal Tech, que eu costumo gostar eu gosto do Canal Tech pela abordagem. Eu acho que aqui, embora seja primeiro módulo, eu sempre opto para postagem de material para o primeiro módulo,
linhas de abordagem que tendam a ser assim mais simples de serem entendidas. Então, e o Canaltech, ele consegue fazer isso. Ele não fala especificamente para o público especialista, para o público que tem domínio desse vocabulário. Ele consegue ser bem didático, né? E eu acho que ser didático, às vezes, é fazer com que você recorra ao óbvio, que não há nada mais didático e simples de entender do que ser óbvio. Então, nesse primeiro momento, mesmo que os termos não sejam tão técnicos, que até foi, tá? Tem algumas colocações ali do Canaltech que eu acho muito interessantes. É um canal que eu recomendo, porque todas as vezes que vocês acessarem algum assunto tecnológico no Canaltech, como disse, ele procura ter uma abordagem bem democrática, ele permite que um especialista entenda e que aqueles que estão, digamos assim, dando ainda, né, os seus primeiros passos dentro de uma área de estudos, também consiga abstrair dali, não digo conhecimento, mas entendimento. Porque o entendimento é o primeiro passo, né, para como você começar a formar ali uma base informativa que vai te levar à construção de um conhecimento em algum momento. Ponto. Então, fuja um pouquinho, pelo menos eu sou dessa opinião. No primeiro momento, quando a questão é muito técnica, procure uma abordagem mais simples. Lógico, isso não serve para a vida toda, tá, gente? À medida que o tempo vai passando, a gente precisa sim começar a se familiarizar mais com a terminologia mais técnica, mais específica, mas no primeiro momento, quando a gente vai entender sobre o assunto, para que isso seja possível, uma abordagem mais leve quebra um galho. Então, o material aí do Canaltech, ele fala sobre a VPN, né? E o segundo material postado, ele cita aplicações da VPN, né? Que eu acho que é a parte que conecta o conteúdo, a informação, à nossa vida real, cotidiana. É aquela questão de estabelecer um link entre o assunto da aula e aonde eu uso isso na minha vida. Para que serve isso? Todas as vezes que nós damos uma aula que não conectamos com alguma coisa do dia a dia, não é que é perdido, é mais difícil vocês encaixarem, né? E no nosso caso ali, ó, no segundo artigo, ele exemplifica, cita várias aplicações de uma VPN, tá ok? A princípio aqui, o próprio Windows, né, na sua parte de configurações de rede, tem um setor para isso, tá? Tem um item de configuração, tá? O meu aqui já está ativado porque eu já de vez em quando eu acesso algumas coisas aqui, então está ativado, tá? Vamos lá, supondo que você queira criar uma conexão de VPN aqui, tá? Vou usar o recurso do Windows, depois eu mostro o recurso que eu tenho da minha ferramenta de segurança. Clica nesse botão aqui de mais para adicionar uma conexão de VPN. E aí ele vai pedir alguns itens, tá? Alguns dados. Primeiramente, você precisa ter um provedor de VPN, tá? Alguém que esteja te proporcionando o uso dessa rede privada, tá? Se vocês procurarem no Google Velho de Guerra, ele vai oferecer, sim, tem algumas opções de VPNs gratuitas por aí, tá? No caso aqui, tem aqui o Windows interno. Vou colocar o Windows interno aqui. Ele pede o nome de uma conexão. Isso aqui é teste, tá, gente? Eu não vou concluir, tá ok? Porque não vai dar certo. Teste GSO. Aqui entra digamos assim, aqui teria que entrar o endereço, né, do servidor, www alguma coisa, para onde eu estou direcionando, ou seja, qual é o servidor que vai me permitir usar essa VPN gratuita, se eu estou usando uma gratuita aí pelo mundo afora, tá? Tipo de VPN, tá? Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é algo que não vamos aprofundar, mas o que uma VPN do tipo automático? Quando você define uma VPN automática aqui no teu Windows, significa que qualquer protocolo que esta VPN que você for utilizar, ele vai aceitar e vai funcionar. Se você define o tipo de VPN específica que você quer usar, e ela diferencia-se por onde, tá? No artigo postado aí, que eu coloquei para vocês, do Canaltech, fala também sobre os protocolos de segurança. Aqui, aí é que tá. A VPN consiste basicamente numa conexão segura entre dois pontos. Isso é uma VPN. Antes da gente adentrar até no funcionamento dela, o que é uma VPN e para que serve? É você se conectar estando seguro. E como assim se conectar estando seguro? Neste momento, por exemplo, todos vocês estão conectando uma plataforma corporativa, educacional, o Teams, né, que na verdade não é apenas educacional, é usado para várias finalidades. Então,
Não me recordo, professor Marcelo, fique à vontade aí para complementar, se ele tiver essa informação. Eu não me recordo se o Microsoft Teams tem algum protocolo específico para a segurança das nossas conexões. Eu nunca parei para observar isso, tá? E me ocorreu agora. Mas supondo, né, que você esteja conectando aqui uma VPN e defina como automática, qualquer protocolo de segurança que ela utilize, esta configuração aqui vai aceitar. Se você pré-determina o protocolo específico, obviamente tem que ter uma coerência. O protocolo que você definir para a segurança aqui é o mesmo protocolo, obviamente, que esse servidor que você vai conectar, que vai te permitir usar VPN, precisa usar. Se você escolher uma que use o protocolo PPTP, e de repente você escolheu esse tipo de VPN, mas a conexão que você está fazendo não usa, ele não conecta, vai dar erro e não vai funcionar. Então, como a maioria das pessoas que utilizam VPN utilizam isso por necessidade, ou no uso profissional no seu dia a dia, ou de repente uso pessoal, né? Mas e muitas vezes desconhece isso aqui, escolhe o automático e segue. Porém, somos estudantes, né? Estamos adentrando numa área de estudos com objetivo de formação profissional, então nós não podemos colocar o rótulo do automático na nossa testa e seguir em rumo ao sol, de jeito algum. Ninguém aqui vive em modo automático. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu acho que o automático ajuda, né? Você põe no automático aqui, ó, abraça a tua causa e segue. Mas espera aí, como assim automático? Eu costumo dizer que a curiosidade ela é a irmã mais nova do conhecimento. Mesmo que você não saiba, isso não é um grande problema. O legal é você ter interesse em saber, né? A curiosidade é isso, é querer saber. Então, é importante para quem estuda algo, pelo menos saber do que se trata. É diferente o olhar do técnico e o olhar do usuário. A maioria das pessoas vem aqui, escolhe automático e, como disse, abraçam a felicidade e segue em frente. Porém, repetindo, estamos estudando uma área profissionalmente falando, uma área técnica com uma finalidade também profissional. Estamos numa escola técnica, um ensino médio, né, integrado com o técnico, e uma escola técnica apresenta o conhecimento técnico. Então, a gente tem que saber além do automático, tá ok, gente? Então, nós temos essas possibilidades aqui. E cada uma dessas possibilidades, e eu não vou aprofundar muito, senão a gente começa a entrar muito em segurança, e vamos seguindo na parte de redes. Mas eu acho que é importante a gente citar. Protocolos, qualquer protocolo, tá? Independente de ser protocolo de comunicação, protocolo de segurança, protocolo estabelece normas. Como é que essa informação trafega numa rede? Ou seja, alguém envia um pacote para chegar no outro lado e alguém vai receber. Esse protocolo de segurança é o conjunto de regras que determina como isso vai funcionar. Existem vários protocolos hoje que podem ser utilizados por uma VPN. E as VPNs se diferenciam, se classificam pelos protocolos que elas utilizam. Todos eles têm suas virtudes e têm também as suas fragilidades. Como eu disse, se você quer 100% de segurança, tira o cabo, desliga o computador e acabou, né? Nem vou dizer uma coisa para vocês, na época de Júlio César, na Roma antiga, quando você enviava uma mensagem por um mensageiro, existia um código de honra naquele momento, onde o mensageiro costumava ser intocável, né? Era um código de ética, né, entre os, digamos assim, os monarcas, os imperadores. Ninguém atrevia-se a interceptar uma mensagem por um mensageiro, né? E ai do mensageiro que não levasse a mensagem até o seu destino final. Perdia a cabeça. Mas isso foi em outra época. Hoje, quando você dispara uma mensagem e envia, o que existem de ameaças pelo mundo afora, né, buscando explorar uma vulnerabilidade para pegar isso é muito grande. Então, como não temos mais como voltar à Roma de Júlio César, então nós não temos outra opção hoje a aprender a lidar com esse negócio aqui da segurança e os protocolos.
que determinam as regras de como a música toca e como é que você tem que dançar no ritmo para você não ser atropelado, tá ok? Então aqui, ó, o que difere são os protocolos utilizados, tá ok? PPTP, IPsec, IPsec com chave pré-compartilhada, IPsec com certificado, protocolo SSTP, IQV2 e assim por diante. Se nós formos estudar cada um desses protocolos, daí isso teria que ser realmente na aula de segurança, e a gente vai entrar na questão da criptografia utilizada em cada uma delas. Padrões de criptografia são padrões de codificação de mensagem. E uma VPN tem um padrão de criptografia, que vai variando pelo estilo de protocolo que foi escolhido pela VPN, tudo bem? E qual o objetivo disso, senhores? Qual que é o objetivo disso? Enfeitar o mundo, dificultar, dar trabalho? Não, é tornar possível. Eu costumo dizer que regras e normas de procedimentos não estão aí para dificultar nada, mas para tornar uma conexão, no caso aqui, um trabalho, uma área possível. Normas técnicas e procedimentos técnicos são criados para estabelecerem a possibilidade de um funcionamento mais estável, mais seguro e dentro, digamos assim, do mínimo de segurança. O máximo é, digamos assim, a nossa pretensão. Porém, hoje em dia é meio complicado. Tudo bem? Até aqui, senhores, alguma pergunta? Eu estou simulando aqui a configuração, tá, gente? Eu não vou clicar em nada aqui, não vou configurar e dar salvar, porque não vai funcionar. Eu não tenho aqui, nesse momento, nenhum provedor de VPN que eu possa sugerir aqui. O que eu tenho é o meu, da minha ferramenta de segurança que eu vou mostrar para vocês agora. Mas caso vocês, em algum momento, queiram fazer um teste em casa, e, por exemplo, né, aproveitando o ensejo aqui, nós comentamos logo no começo das nossas explanações sobre configurações de redes, a respeito do torrent, o bom e velho popular torrent. E quando eu cito o torrent em alguma aula, tanto de segurança em sistemas de informação na sexta-feira à noite, ou em algumas ocasiões como essa aqui, às vezes as pessoas me interpretam um pouco mal, né? Eu não disse que o torrent é uma praga, que ele é um crime, fere o Código Penal. Eu simplesmente disse, né, porque de vez em quando eu escuto essas perguntas, o professor Wagner não gosta do torrent. Não, não foi isso que eu disse. Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos saber aonde estamos para poder ter uma noção de como proceder, né? O torrent ou qualquer outra rede de compartilhamento ponto a ponto, ela precisa utilizar as suas portas de comunicação no computador, tá ok? E as portas de comunicação, elas estão aí para isso mesmo, para poderem ser usadas numa comunicação. O modem ADSL usa isso. Quando você coloca uma rede, uma câmera por IP numa rede, você precisa liberar portas no seu modem ou no seu roteador para que ela possa pegar uma porta de comunicação, enviar e receber sinal. Então, isso faz parte desse universo conectado. Porém, quando você está usando uma rede de compartilhamento ponto a ponto, por premissa de funcionamento, você é um usuário da rede, você se serve de arquivos de outros computadores e você também fornece arquivos que estão no seu computador, a não ser que você bloqueie as suas portas, tá? Mas, repito, quem usa o torrent não comete crime, não infringe o Código Penal. Você só precisa tomar cuidado em que computador você está fazendo isso e qual é o uso diário que você faz dessa ferramenta, né? Hoje, nós acabamos de falar já várias vezes que nós estamos vivendo uma realidade conectada e há uma diferença entre um computador de uso doméstico, que você usa, por exemplo, para jogar Fortnite, ou seja, para entretenimento, e há a diferença total daquelas pessoas que usam o computador para trabalho, para fins profissionais, para, por exemplo, fazer compras online, onde você vai utilizar ali dados bancários, cartão de crédito. Então, assim, vejam se faz sentido o que eu estou falando. Você está usando um computador que está liberando portas para comunicação com outros computadores e nesse mesmo equipamento, ao mesmo tempo, porque mesmo que você não esteja utilizando naquele momento o torrent, quando você liga o computador, pelas configurações, você está conectado. Então, nesse momento que você entra no Mercado Livre,
ou na Amazon, ou na Magazine Luiza, faz uma compra, coloca os dados do seu cartão nesse mesmo equipamento, isso é um risco. Não se recomenda fazer isso, tá? E quando você tem a possibilidade de usar um meio que melhore esta segurança, aí você passa a ter um uso mais consciente desta ferramenta, ou desta possibilidade. E a VPN, por exemplo, ela permite isso. E não é paranoia, tá? Se você usa o teu computador para trabalho e, veja bem, também é assim, ó, se você está em casa em home office é uma coisa, se você está na empresa trabalhando e no protocolo, né, na política de segurança da empresa, presta atenção nisso. A política de segurança da empresa compreende o quê? As regras, as diretrizes administrativas e gestão geral da organização sobre a segurança do seu sistema de informação. E guardem também que isso é sério, né? A Lei Geral de Proteção de Dados está aí. Pelo que eu estou acompanhando, e isso é área do meu interesse, porque tenho esta disciplina no curso. Então, eu tenho que estar informado. A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada em agosto de 2018, para entrar em vigor em fevereiro de 2020. Foi dado praticamente aí mais de um ano para as empresas, organizações pelo Brasil afora, se organizarem para estarem diante de algo que passa a valer como lei. Está para entrar, atrasou, né? Não entrou aí em fevereiro desse ano. A desculpa no momento, né, que eu sempre digo, a pandemia agora, ela também virou plano de fundo para tudo, mas vamos respeitar, vamos entender, né, que todo mundo precisa de um tempo, entendemos. Mas isto foi escrito em agosto de 2018, tá? Para entrar em vigor em fevereiro de 2020. Agora, pelo que consta, ainda até outubro deve estar entrando em vigor. Então, assim, se você está trabalhando numa empresa onde tem uma base de dados, pela Lei Geral de Proteção de Dados, se esses dados vazarem, forem interceptados, aparecerem e forem utilizados de forma incorreta, você está infringindo uma lei. Você está sujeito a um processo. E, veja bem, não vai processar o presidente da empresa ou CEO da empresa, vai processar diretamente aqueles que são responsáveis pelo gerenciamento de dados da empresa e pela segurança da informação na empresa. Aí você está lá, como já aconteceu isso com um ex-aluno nosso que já fazia isso em aula, né, de estar acessando conteúdo indevido em horário de aula, quebrando ali as normas do laboratório, fazer isso numa empresa em horário de trabalho. Ele foi advertido uma, duas, na terceira deu justa causa. Só que hoje, a justa causa já não basta, gente. Hoje você pode responder criminalmente, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados está aí para transformar isso numa situação muito mais séria. Então, a VPN ela não tem o objetivo de mascarar erro teu. Você usar uma VPN no teu ambiente de trabalho para simplesmente driblar a segurança de dados para fazer uso do que não serve, você também está indo contra a política de segurança da empresa. Em algum momento, complica. A VPN aqui, ela serve justamente para o outro lado, para você poder usar uma conexão e estar seguro. Neste atual momento, que já passou um pouquinho, né, mas no auge da pandemia, no auge do isolamento, lá por volta de março, abril, as empresas se viram diante da necessidade de fazer o seguinte, ó, vocês vão trabalhar em casa, empresas que já tinham praticamente a sua infraestrutura tecnológica totalmente organizada, tudo já nos conformes, não teve dificuldade de implantar isso, porque já era algo funcional dentro da sua rotina. Ou seja, as suas conexões, toda a sua segurança dos sistemas estavam todos corretos. Aí simplesmente você transfere isso para um notebook, seja do funcionário, ou seja particular, ou da própria empresa que forneceu, e você vai para casa trabalhar e vai usar a VPN da empresa para acessar a rede de dados da empresa remotamente da sua casa. A VPN trouxe um dos usos muito recorrentes da VPN nesse momento se deu por conta dos home offices. E não é por conta da pandemia, tá, gente? Quem trabalha em home office, já tem muita gente que já trabalhava em home office antes da pandemia.
Principalmente as empresas que têm um perfil mais tecnológico, já davam essa possibilidade antes da pandemia acontecer. Inclusive, vários colegas nossos aqui, eu acho que o professor Marcelo conhece alguns deles, o Nery, o próprio Hermógenes, eles já tinham essa possibilidade, pelo menos 1 ou 2 dias da semana, estar em casa, mas ouvi já de um ou outro que às vezes preferem estar no local de trabalho, porque acabam sendo menos solicitados quando estão presencial do que quando estão remoto. Porque, segundo eles, muitas vezes, trabalhando remotamente, você acaba sendo exigido o dia inteiro sem parar, e quando você está presente, você consegue distribuir melhor esse trabalho. Mas, enfim, voltando à questão da funcionalidade da aplicação da VPN. Durante esse processo todo, né, de home office, a VPN, as conexões com VPN nessas redes privadas virtuais, assim, para você ter um pouco mais de segurança, foram fundamentais para que todo esse processo se tornasse possível. Tá ok? E aí vai da política da empresa e vai também do entendimento que cada um faz do uso disso, né, gente? Porque eu estava aqui, como eu falei para vocês, estou, né, utilizando um notebook emprestado de um amigo que ele tem esse computador, esse notebook dele, mas na hora, né, quando surgiu a necessidade do home office, a empresa forneceu um notebook específico para que ele não usasse o dele. E acredito que ela fez muito bem, porque, como eu falei para ele, você está de parabéns. Você tem aqui 2 VPNs excelentes, tem da Kaspersky, tem da McAfee, mas o seu Windows não é atualizado porque simplesmente ele é craqueado. E aí o que acontece? Eu comentei sobre isso semana passada, de nada adianta, tá? Você protege a conexão, ou seja, você não permite que ninguém intercepte os dados que estão trafegando entre o emissor e o receptor desta conexão. Mas se as extremidades estão fragilidades, elas apresentam vulnerabilidades, e no glossário da segurança da informação, a vulnerabilidade, ela é o ponto de partida para todo o resto que vem na sequência, tá? O grande problema nosso hoje em segurança em sistemas de informação é trabalhar as vulnerabilidades. O grande problema é quando você não conhece a vulnerabilidade, né? Porque você não tem como tratar uma vulnerabilidade ainda desconhecida. E esse universo das conexões, das ameaças, das vulnerabilidades, elas vivem de detalhes específicos demais, né? O avanço da tecnologia, as possibilidades vão surgindo e novas fragilidades passam a ser exploradas, e o grande problema, né? Nós que estudamos e trabalhamos a segurança, infelizmente, a gente corre atrás. Posso, fazendo mais uma vez a analogia com o nosso mundo cotidiano e real, qual foi o grande fator de desequilíbrio durante a pandemia ou na chamada na Covid-19? Foi uma variação do coronavírus. Então, diante de uma variação de um vírus já conhecido, um vírus biológico, o mundo cai de joelhos porque você não tem nenhum mecanismo, seja no seu sistema imunológico ou no universo farmacêutico, para bloquear a ação desse vírus no organismo. E aí eu posso dizer para vocês que, sem ser alarmista, mas sim informativo, nós vivemos um vírus ou uma ameaça nova todos os dias no universo cibernético, tá? Porque há também uma confusão de terminologia, né? Segurança, sistemas de informação, trata a segurança no sistema de informação específico. Cibersegurança ou segurança ou cybersecurity envolve o todo, de sistemas de automação, dispositivos IoT, tudo. Nós estamos constantemente, imagina se todos os dias surgisse uma nova variação do coronavírus. Quando estivermos prontos para começar a aplicar a vacina, vem aí a Covid-20. Ou seja, as variações das ameaças, elas derrubam todos os nossos sistemas de proteção hoje em segurança de sistemas. Então, o que avança hoje no segurança da informação não é simplesmente a proteção, mas são a gestão de risco e de continuidade de negócios.
fazer mais ou menos o que aconteceu hoje nesses 5, 6 meses que o mundo vive aí da pandemia, que ainda existe, né? Estamos avançando para uma fase azul mais tranquila, mas não acabou. É simplesmente você ter um planejamento de risco para garantir a sua continuidade, já sabendo que não tem como evitar ser atacado. Tá ok? É gestão de risco para manter a continuidade, para que você praticamente não morra. A palavra é essa, não morra. A título de informação, não é uma falha de segurança, mas assim, eu acho que vocês são jovens, mas devem se recordar disso, né? O atentado terrorista de 11 de setembro, do World Trade Center, nos Estados Unidos, dos aviões que se chocaram contra as Torres Gêmeas e, enfim, aquilo é um evento histórico, né? Dentro do ambiente de segurança da informação, não necessariamente segurança, mas na continuidade em sistemas de informação, eu soube disso, né, algum tempo atrás, porque a gente está sempre participando de cursos, tal, atualizações. 117 empresas deixaram de existir naquele dia. E não foi uma falha de segurança, uma falha nos seus bancos de dados, não foi uma falha, aquilo foi uma fatalidade. Como eram 2 torres, né? Em 11 de setembro nós já tínhamos computação em nuvem, mas não estava como está hoje, né? Praticamente a migração para a nuvem, né? Os chamados bancos de dados online, né? Servidores que estão gerenciando as bases de dados das organizações pelo mundo afora, naquele momento ele estava engatinhando. Então, grande parte das empresas, ou praticamente quase que na sua totalidade, gerenciavam suas próprias bases de dados, né? E naquele momento, ao cair uma das torres, ali praticamente tinham 117 empresas com seus data centers ali, e quando se derruba a segunda torre, acaba com seus sistemas de backup. Então, fazendo ali aquela questão do abecedário, né, da catequese dos sistemas de segurança, todos fizeram direitinho. Tinha o data center na torre 1 e os backups na torre 2. Veio os aviõezinhos e enfiaram os chifres nas torres 1 e 2, acabaram seus data centers e acabaram seus backups. 117 empresas deixaram de existir. Aliás, deixa eu falar uma coisa aí, Dr. Wagner. Diga, Marcelo. Isso aí devem ter vindo. Eu fechei aqui o áudio porque passou dois caminhões aqui, um atrás do outro. Esses aviões devem ter vindo aí desse seriado, Manifest, né? Porque é impressionante como 2 aviõezinhos conseguiram fazer 2 torres daquele tamanho implodirem, sendo que as mesmas elas tinham possibilidade de aguentar impacto até de uma pequena bomba atômica. Isso é bem interessante, né, de observar. Em relação à segurança dos dados, isso é mais misterioso ainda, né? Porque, tudo bem, nós estamos falando de uma coisa em 2001, está quase 20 anos atrás, mas os sistemas de segurança ali, eles trabalhavam com processos de... eles faziam backups remotos, né? Isso, quando vocês forem no segundo ano, vocês forem ter o componente de fundamentos de redes locais remotas. Você vai falar dos tipos de redes, então tem um tipo de rede que você manda o seu backup para quilômetros de distância, né? E não fica ali no local, fica tipo em outra cidade, às vezes até em outro estado. E esses sistemas que tinham naquele local tinham todos esses recursos. E, misteriosamente, tudo sumiu. Isso é incrível. Talvez a maior eficiência da perda de dados da história da humanidade. De todos os tempos. Nunca houve um antes e nunca mais haverá um igual. Dificilmente, né, Marcelo? Acho que muito isso é incrível. Aquilo foi algo inimaginável. Eu recordo que eu estava tomando café da manhã, na época ainda vivia o meio esportivo, né? E eu fiquei olhando aquilo na televisão e falei, cara, isso não é, isso é real.
Então, assim, por mais que falemos aqui, acabei de citar que hoje, né, no meio da segurança da informação, a política de gestão de risco e garantia de negócios, ela é, digamos assim, tão importante quanto o sistema de segurança do sistema de informação, porque nós sabemos, né, fato, não dá para você se prevenir de uma ameaça que você desconhece, e não dá para proteger uma fragilidade que você ainda não conhece. A fragilidades, existem algumas fragilidades que, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático aqui, né? As atualizações do Windows. O que faz as atualizações do Windows? Obviamente, elas trazem algumas melhorias no próprio sistema, e uma boa parte das atualizações são para tratar o quê? Fragilidades no seu próprio sistema. Porém, essas fragilidades foram tratadas a partir do momento que elas foram percebidas. E todas aquelas fragilidades que não são ainda de conhecimento da nossa parte e dos próprios fabricantes de sistemas operacionais e sistemas também de segurança, elas são exploradas, mas não são detectadas, porque a gente ainda não conhece. Então, é como eu falei, a gente ainda caminha um pouquinho atrás, né? E em relação ao episódio do 11 de setembro, é muito difícil hoje você, passado todo esse tempo, e eu tenho um certo cuidado, né? Com aquela postura de analista, especialista ou perito de caixa preta, né? Que eu acho que é uma das profissões mais complicadas que existem, né? Você analisar, fazer a perícia numa caixa preta de um avião que já caiu, eu acho complicado, porque você está ali, entre aspas, né, numa zona de conforto, analisando todas as possibilidades possíveis, mas algumas pessoas, talvez o piloto e o copiloto, tiveram ali alguns segundos, né? E tudo bem, as pessoas cometem falhas, sistemas eletrônicos também falham, mas eu acho que o olhar do perito que analisa depois, ele às vezes é meio complicado. Então, hoje, a gente falar também complica, mas a colocação do professor Marcelo é muito pertinente, porque já é um protocolo de segurança desde lá de trás. Quando se fala em backup, tudo bem, né? Estavam os data centers na torre A e os backups na B, mas não tinham outros. O controle centralizado, nesse sentido, é meio complicado, né? Você tem que ter, além disso, porém, não tinham, né? E passados, vamos lá, quase 20 anos, para assustar um pouquinho vocês, tá? E assusta todos nós quando a gente para estudar isso a cada semana, antes de entrar com o assunto na aula de segurança da informação, a maior parte das empresas pelo mundo afora tem falhas absurdas nas suas políticas de segurança. E quando a gente fala política de segurança, não se refere apenas aos sistemas informatizados, mas se refere a tudo, controle de acesso de pessoas, desde a alta cúpula gestora, o presidente, os CEOs, os gestores, que muitas vezes não falam o mesmo idioma da parte técnica, mas que as ações que eles praticam têm um impacto direto nessa segurança. Então, talvez a gente ainda não atentou que toda essas possibilidades que surgiram através da tecnologia, ela está demandando uma responsabilidade, um cuidado muito grande. E aí cabe a nós que somos da área de tecnologia, e para aqueles que forem se especializar em segurança da informação, é bater o martelo nesta tecla. Riscos ao sistema, à gestão do sistema de segurança, do sistema de informação hoje, não é apenas risco ao sistema de informação, é, acima de tudo, risco à sobrevivência do negócio. Porque dependendo do tipo de golpe que você tome, se você não tem uma política de gestão de risco de continuidade, você pode quebrar um negócio. Como nós mencionamos aqui, se não mencionei, por exemplo, há um mês e meio atrás, a Honda teve o sistema de produção parado por um ransomware. Ransomware é um tipo de ameaça que, quando adentra, explora uma vulnerabilidade, ela pode parar um sistema de informação e pede um resgate para liberar aquilo. Não foi o caso, né, da Honda. O que foi feito nesse sistema? Simplesmente explorou-se uma falha de atualização do sistema operacional do servidor, gente. Os chamados PETs. É uma coisa básica que nas aulas de redes de qualquer curso técnico hoje, se você tem o seu Windows em casa e ele não está atualizado, você sabe que está sujeito a uma vulnerabilidade, a exploração de a um ataque.
Lógico que em casa nós não somos tão atacados assim, mas a Honda é uma multinacional. A gente imagina que ela tenha uma política de segurança onde, pelo menos, a atualização dos seus patches, né, que são as vulnerabilidades, ela mantém. E foi tão absurdo isso que, né, não me lembro agora o nome porque assim, no universo digital, né, é mais ou menos parecido com o universo do terrorismo, né? Quando uma organização terrorista pratica um atentado, para chamar atenção sobre aquilo e ganhar, digamos assim, uma notoriedade, ela assume, né? Ela fala para o mundo, fomos nós. Não me lembro agora o nome do grupo que invadiu aí os sistemas da Honda. A vulnerabilidade era tão básica, que eles publicaram isso no chamado Wall of Shame, que é o muro da vergonha, né, na segurança de informação, porque era tão gritante e expôs, né, Honda, o ridículo. E no caso, que fique só para citar, a Honda teve que parar o seu sistema de automação, gente, porque simplesmente não é que eles modificaram algumas configurações. Então imagina de peças, você modificar algumas linhas e você produzir peças com defeito e você invalida uma linha de produção inteira. Estou acompanhando o horário aqui, Marcelo, a gente já termina. Então, assim, esse meio aqui, e como a convergência permite que o sistema de informação tenha uma conexão direta com o sistema de automação, desde uma montadora a uma companhia que fornece energia elétrica para a costa leste americana inteira, você consegue parar como já parou também há 3 anos atrás, e pede-se um resgate. E assim vai. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. A VPN, ela é um entre vários recursos que nós temos para tornar isso aqui um pouquinho mais seguro. Vou ter alguém espremendo uma laranja, hein? Acho que a minha esposa está, na verdade, tirando a panela de pressão aqui. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Eu tô brincando aqui, tá? Pessoal, só para dar um gostinho para a próxima aula. VPN grátis, cuidado com isso, hein? Dá uma pesquisada aí a gente dá continuidade na próxima aula, tá bom? Vou deixar um conselho para vocês aqui, esperado do nosso amigo gato com óculos ali, para falar outra coisa. O conselho está aí e eu vou colocar a tradução logo abaixo. Certo? Até a próxima. Tá ok, gente. Até a próxima. Estou encerrando aqui a gravação. Semana que vem teremos mais um capítulo da série Configurações de Redes. Não percam. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Até semana que vem.